صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري اللي citou حديث الصحيح no capítulo da Jumu'ah, hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticava o sermão de sexta-feira, a khutbah, em pé, e depois ele sentava, e depois ficava em pé, como vocês fazem agora. Abdullah ibn Umar nos mostra uma questão importante em relação ao sermão de sexta-feira, a maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia a sua khutbah. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficava em pé ao fazer a khutbah, diferente da aula. Quando a pessoa faz a aula, ele pode ficar em pé e pode sentar. Agora na khutbah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ficava em pé. Depois ele proferia o sermão, a khutbah, depois disso ele sentava. Depois de sentar, ele levantava novamente e fazia a segunda khutbah, ou proferia o segundo sermão. E depois ele terminava a khutbah. Então aqui nós aprendemos que a khutbah, a pessoa fica em pé, depois senta, depois fica em pé e termina o sermão. Agora o imam, ele pode sentar ou não. A maior parte dos ulama, eles dizem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fez a khutbah dessa maneira, então se torna obrigatório o imam ficar em pé. Se torna obrigatório o imam ficar em pé na khutbah, diferente da aula normal. A pessoa pode sentar e pode levantar, então ali se torna obrigatório. Outros ulama disseram que não, o imam ele pode sentar também. É aconselhável que ele fique em pé, mas se ele sentar não há problema, e isso não diminui da khutbah, ou ele não deixa de praticar os pilares ou as condições da khutbah. E trouxeram o hadith Muawiyah, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus seja com ele, que ele fez certo dia o sermão e foi o primeiro a sentar no sermão. E ele disse: a minha idade se avançou e o meu corpo ficou pesado, e as questões mundanas e as questões da religião aumentaram, porque ele era o khalifa, e isso deixou com que ele ficasse cansado. Então ele sentava para fazer a khutbah e ele levantava no final e dizia: e eu não deixo de praticar uma sunnah de levantar na khutbah. Isso significa que a pessoa pode fazer a khutbah sentado, e se levantar é sunnah. Agora os outros ulama, nós falamos que eles dizem que é obrigatório, mas o certo que seria sunnah, e o melhor a pessoa levantar se tiver condições. Se o imam ele não tiver condições de ficar em pé e ele fica sentado, ele pode proferir o sermão, fazer o sermão sentado, não há problema. Só que se isso for consequente, é aconselhável que ele coloque uma pessoa que consiga ficar em pé para fazer o khutbah, para seguir a sunnah do profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.